Olá, meu nome é Jaime Gonçalves de Jesus. Sou formado em pós-graduado em Administração de Empresa, Psicanálise do Adolescente, Marketing e Vendas. Sou autor do livro O que levaria uma empresa à fidelização comercial. Atuo há mais de 20 anos em gerência empresarial e comercial. Abordaremos hoje o tema Permita-se ser uma pessoa de sucesso. Quando nascemos, não sabíamos andar e com certeza tivemos muitas quedas, mas não desistimos. Levantamos novamente e é por isso que hoje sabemos andar. Mas o que acontece quando optamos pelo empreendedorismo? Na vida de empreendedor não é diferente. Sabemos que teremos muitos momentos de glória, mas também possibilidades de queda. Cair não é vergonhoso. Vergonhoso é não levantar. E qual é o objetivo de hoje? O objetivo é relatar algumas práticas e teorias que deram certo e que possam servir de orientações para evitar a queda e alcançar o êxito. Vamos então falar um pouco de empresa. Todas as organizações que se completam com a comercialização de produtos e bens ou serviços denominam-se de empresas. Diz Peter Drucker, é o cliente que determina o que a empresa será. Logo, empreendedor também é um empresário e, como empresário, deverá vender algo, produto, bem ou serviço. Mas sabemos que existem pessoas que afirmam que não gostam de vender nada. E eu pergunto, como assim? Todo ser humano é um vendedor. Sempre vendemos algumas coisas. Nossas ideias, nossos ideais. Vendemos nosso trabalho. Vendemos até o nosso namoro. Vendemos satisfação. Enfim, vendemos. E o que é satisfação? Diz Philip Kotler. Satisfação é o sentimento de prazer resultante do desempenho daquilo que nos é sugerido e que acabamos adquirindo. Para maximizarmos o sentimento de prazer resultante do nosso empreendedorismo, vamos abordar a aplicação de 10 pergaminhos, 10 mensagens apresentadas por Og Mandino, o maior vendedor do mundo. O livro O Maior Vendedor do Mundo é tão bom que não deve ser deixado de lado antes de terminar de lê-lo. E eu digo mais, todas as pessoas que vendem alguma coisa devem ler esse livro. A leitura é sugerida. Esta leitura parece ser difícil de se realizar, mas é uma tarefa fácil. Basta perguntar qual é o preço que você quer pagar. O autor nos relata a história de Rafi, um cuidador de camelos, que conhecera e se apaixonara pela filha de um homem muito rico, Calnet. Por isso, Rafi pede para deixar de cuidar dos camelos e passar a ser um vendedor. Depois de muita insistência, Patros, o patrão dele, aceita o pedido de Rafi, mas lhe impõe condições como ter sempre em mente e falar em voz alta e também vivenciar as seguintes palavras. O fracasso jamais te surpreenderá se a tua decisão de vencer for suficientemente forte. Então pergunto, qual é o seu sonho? Qual o valor? Qual é o preço do seu sonho? O fracasso jamais te surpreenderá se a tua decisão de vencer for suficientemente forte. A outra condição imposta foi que se comprometa a ler e ler da forma proposta e vivenciar o livro e os 10 pergaminhos. E quais são as mensagens? Se fôssemos abordar na íntegra a mensagem de cada um dos pergaminhos, deveríamos uma palestra a cada mensagem. Portanto, vamos abordar apenas alguns tópicos dessas mensagens e proponho que você adquira o livro e o pratique na íntegra. Vamos aos pergaminhos. Primeiro, hoje começo uma vida nova. Esqueça tudo o que você fez no passado e comece hoje uma vida nova. Afinal, se tudo o que você fez até agora não levou você aonde você queria chegar, por que deverá ficar com isso tudo? Esqueça, deixa tudo para trás. Passado é passado. E afirme então novamente, hoje renasço. E renasço numa vinha onde há fruto para todos. Nós estamos num mundo onde há fruto para todos. Assim como também ao dizer, o sol nasce para todos. E cabe a cada um nos posicionar da melhor forma possível para usufruir os benefícios do sol. Hoje colherei dos frutos da sabedoria da mais alta videira
E o fracasso não mais será o tributo da minha luta, porque agora eu rejeito o fracasso e estou preparado pela sabedoria dos princípios que me guiarão para a riqueza, prosperidade e felicidade. Começarei a minha jornada desembaraçado do peso dos conhecimentos desnecessários e de obstáculos de experiências sem significado. A partir de hoje, eu lerei cada pergaminho por 30 dias seguidos. De manhã e de meio-dia, lerei em voz baixa. E à noite, antes de deitar, lerei em voz alta. E só passarei ao pergaminho seguinte após ter praticado por 30 dias cada lição. E na minha leitura, não permitirei que as palavras desses pergaminhos se tornem palavras superficiais. O segundo, é preciso saudar o dia com amor no coração. O amor é o maior segredo do êxito de todos os empreendimentos. Por isso, eu farei do amor a maior arma e ninguém poderá defender-se dela e de sua força. As pessoas podem opor-se ao meu raciocínio, podem não gostar do meu rosto ou do meu corpo. Contudo, o amor eternecerá todos os corações. E como farei? Enaltecerei meus inimigos e eles se tornarão amigos. Encorajarei meus amigos e eles se tornarão irmãos. Amarei meus irmãos e eles se tornarão parte indispensável da minha vida. Sempre procurarei razões para elogiar, nunca arrancarei motivos para maldizer. Ao me encontrar com as pessoas, em silêncio direi, eu amo você. Embora ditas em silêncio, essas palavras brilharão em meus olhos, desenrugarão minha fronte e trarão um sorriso a meus lábios. O sorriso fala por si só. E ninguém vai opor-se às minhas ideias, mercadorias, porque sentirá o amor do meu coração. O terceiro, persistirei até alcançar êxito. De hoje em diante, lembrarei que a cada dia sou testado do mesmo modo. Se persisto, se continuo a tentar, se continuo a investir, terei êxito. Lembrarei que os prêmios estão no fim de cada jornada. Por isso, darei um passo de cada vez. Em verdade, dar um passo de cada vez torna-se mais fácil. Jamais aceitarei a derrota e tirarei do meu vocabulário as palavras e expressões como desistir, derrota, não posso, incapaz, improvável, fora de cogitação, impraticável. Não permitirei que o sucesso de ontem me embale na complacência do hoje. Essa é a grande razão do fracasso. Esquecerei os feitos de ontem, sejam eles bons ou maus. Saudarei o novo sol com a confiança de que este será o melhor dia da minha vida. Persistirei, e se persistir bastante, vencerei. O quarto nos diz, eu sou o maior milagre da natureza. Todos os homens são meus irmãos, porém, eu sou diferente de todos eles. Sou uma criatura singular. Ninguém tem o meu DNA. Ninguém consegue reproduzir os meus feitos exatamente como eu. Eu sou o maior milagre da natureza. Basta para mim de vãs tentativas ou imitação dos outros. De hoje em diante, colocarei a minha singularidade à mostra e acentuarei a minha diferença. Concentrarei as minhas energias nos desafios do momento, nas minhas ações do momento, e elas me ajudarão a esquecer tudo mais. Os problemas caseiros em casa serão deixados. Da mesma maneira, os problemas profissionais serão deixados no meu local de trabalho. Não pensarei em meu trabalho quando estiver em casa, porque isso vai atrapalhar o meu relacionamento amoroso com os meus familiares. Eu sou o maior milagre da natureza. Nenhum animal, nenhuma planta, nenhuma pedra, nenhum lago, nada teve o mesmo começo como eu. Eu fui concebido com amor e trazido à luz com um propósito. No passado não havia examinado esse feito, mas de hoje em diante ele moldará e norteará a minha vida. A natureza não conhece derrota. Por fim, ela emerge vitoriosa. E assim emergirei eu, após cada vitória. E a próxima luta se tornará mais fácil, porque eu sou o maior milagre da natureza. O quinto, viverei hoje como se fosse meu último dia. Não desperdiçarei nenhum momento sequer, velando infortúnios ou derrotas do ontem, nem as dores do coração. Por que deveria eu relevar o bem ao mal? Viverei hoje como se fosse meu último dia. Esquecerei o ontem,
e também não pensarei no futuro. Por que deveria eu relegar o agora ao talvez? O dia de hoje é tudo o que eu tenho. O ontem já se foi, não voltará mais. O amanhã não me pertence. O amanhã está tão enterrado quanto o ontem. E não me atormentarei com os problemas que talvez jamais venha a ter. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Eu tenho somente uma vida e ela é uma medida de tempo. Se eu perder um, destruirei o outro. Por isso, evitarei os desperdiçadores de tempo. Os problemas destruirei com ações. As dúvidas combaterei com a fé. O medo desmembrarei com confiança. Se houver bocas ociosas, não ouvirei. Se houver mãos ociosas, não me demorarei. Se houver corpos ociosos, não entrarei. Cumprirei hoje os deveres de hoje. Hoje acariciarei meus filhos enquanto eles são jovens. Amanhã eles partirão, e eu também. Hoje abraçarei a minha mulher com doces beijos. Amanhã ela partirá, e eu também. Hoje me entregarei ao serviço e ao trabalho. Amanhã não terei nada para entregar, nem haverá ninguém para receber. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se for, será o meu maior monumento. Farei deste dia o melhor dia da minha vida. Viverei cada minuto em sua plenitude. Provarei o sabor e agradecerei aos céus. Farei valer todas as horas e negociarei cada minuto somente por alguma coisa de valor. Trabalharei mais arduamente do que jamais trabalhei. Cansarei meus músculos até doer. E então prosseguirei. Cada minuto do dia de hoje será mais frutífero do que horas do dia de ontem. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se não for, cairei de joelhos, agradecerei a Deus e aos céus. O sexto, hoje serei dono das minhas emoções. É uma das artimanhas da vida que a cada dia eu acorde com ânimos diferentes. A alegria de ontem será a tristeza de hoje. A tristeza de hoje se transformará na alegria de amanhã. Como as flores mortas hoje carregam a semente da florescência do amanhã, assim eu também, com a minha tristeza de hoje, carrego a semente da alegria do amanhã. Mas evitarei levar negatividade para os outros. Se eu levar pessimismo às pessoas, elas reagirão com pessimismo e não comprarão nada. Mas, se ao invés disso eu levar alegria, otimismo, elas reagirão com alegria, com otimismo, e isso produzirá uma colheita de ouro. Lembrarei sempre, o fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. De hoje em diante, saberei que apenas os de capacidade inferior estão sempre na melhor forma, e eu não sou inferior. Por isso, se me sentir triste, rirei. Se me sentir deprimido, cantarei. Se me sentir com medo, avançarei mesmo assim. Se me sentir inseguro, levantarei a minha voz. Se me sentir insignificante, relembrarei meus objetivos para que me levem. Hoje serei dono das minhas emoções. E com esse novo conhecimento, entenderei e reconhecerei os ânimos daqueles que me recebem. Permitirei que extravasem sua ira de hoje, pois agora eu sei que amanhã eles mudarão e será uma alegria aproximar-me deles. Hoje controlarei o meu destino, e o meu destino é tornar-me o melhor profissional do mundo. Serei dono de mim e serei grande. Sétimo, rirei do mundo. De hoje em diante, cultivarei o hábito de rir. Rirei baixinho e as minhas obrigações serão aliviadas. E minha vida se alongará, pois este é um dos segredos da vida longa. Por que deveria eu permitir que os mesquinhos acontecimentos de hoje me perturbem? O que poderá acontecer ante o sol que não parecerá insignificante no decorrer dos séculos? 3 palavras ensaiarei dizer até que se tornem fortes em minha mente. Tão forte que imediatamente aparecerão em minha mente a qualquer momento em que o bom humor ameaçar abandonar-me. Essas palavras me conduzirão por toda a vida e manterão minha vida em equilíbrio. As 3 palavras são: isto também passará. Se observarmos a nossa vida, nós percebemos que tudo na vida passa. Então vamos
persistir nessas palavras e gravar em nossa mente: isto também passará. E rirei no mundo, e com os meus risos as coisas serão reduzidas ao seu real tamanho. De hoje em diante derramarei lágrimas apenas de suor, pois as lágrimas de tristeza, de remorso, de frustração não têm mais valor na minha vida. O que importa hoje é o sorriso, porque o sorriso é aquele que pode ser trocado por ouro, e a cada palavra gentil saída do meu coração poderá construir um castelo. Jamais permitirei tornar-me tão importante, tão sábio, tão poderoso, a ponto de esquecer de rir de mim e do mundo. Enquanto eu rir, jamais serei pobre, pois esta é uma das maiores dádivas da natureza, e eu não desperdiçarei jamais. Com o sorriso e a felicidade, eu posso alcançar o êxito. Para alcançar o êxito, devo ter felicidade e sorriso, e o sorriso será o criado que me servirá. Serei feliz e terei êxito. O oitavo: hoje centuplicarei o meu valor. Sou comparável a um grão de trigo, com apenas uma diferença. O grão de trigo não pode escolher em ser alimento para o suíno, em ser farinha para fazer alimentos, ou ser plantado para multiplicar-se. Eu posso escolher e não deixarei que minha vida seja colocada sob as rodas do fracasso e do desespero para ser despedaçada e devorada pela vontade dos outros. Para crescer e se multiplicar, é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra, e meus desesperos, minhas inabilidades são a minha escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me para crescer e florescer, madurar também. O trigo depende da natureza, mas eu não preciso esperar, pois recebi o poder de escolher o meu próprio destino. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talos. Centuplique 10 vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo? Centuplicarei o meu valor e haverá espanto ante a minha grandeza, assim que os efeitos desses pergaminhos se cumprirem em mim. O nono: meus sonhos são insignificantes, meus planos são poeira, meus objetivos são impossíveis. Sim, todos nada valem sem ser seguidos de ação. Por isso, agirei agora, agirei agora, agirei agora, agirei agora, agirei agora, agirei agora. Ao acordar, agirei agora. Eu pronunciarei essas palavras e pularei da cama imediatamente. Agirei agora, enquanto o fracasso permanece na cama por mais tempo. Agirei agora. Ao praticar minhas atividades, eu as pronunciarei e enfrentarei a primeira possibilidade. Agirei agora, enquanto o fracasso pondera a possibilidade de malogro. Ao encontrar uma porta fechada, eu as pronunciarei. Agirei agora e baterei enquanto o fracasso espera lá fora, com medo e agitação. Ao me defrontar com uma tentação, eu as pronunciarei e agirei imediatamente para afastar-me da maldade. Ao ser testado a desistir e recomeçar amanhã, eu as pronunciarei. Imediatamente agirei para consumir mais um feito. Apenas a ação determina o meu valor. E para multiplicar o meu valor, multiplicarei as minhas ações e direi que tudo está consumado antes que o fracasso diga: é tarde demais. Agirei agora, pois hoje é tudo que tenho. Amanhã é o dia reservado para o preguiçoso e eu não sou preguiçoso. O amanhã é o dia em que o fraco se torna forte, e eu não sou fraco. Amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito, e eu não sou um fracasso. O êxito não esperará. Se eu o retardo, ele se compromete com outra pessoa, e eu o perco para sempre. Esta é a hora, este é o lugar. Eu sou o homem, eu agirei agora. O décimo: quem tem fé tão pequena que em momento de desespero, agitação, não tenha clamado a seu Deus?
De onde vem esse profundo instinto que escapa da boca de todas as criaturas em momento de perigo? Mova sua mão ante os olhos de alguém e ele irá piscar. Confronte alguém com um negro horror em sua face e ele dirá: meu Deus, não necessito permear a minha vida de religião para reconhecer esta grande e maior dádiva da natureza divina. Todos nós possuímos o instinto de suplicar por socorro. De hoje em diante, eu suplicarei, mas as minhas súplicas não são pelas coisas materiais. Jamais buscarei dádivas de ouro, de amor, vitórias mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Suplicarei apenas por sabedoria e orientação, para que eu venha saber a maneira correta de adquirir essas coisas e serei sempre atendido em minha súplica. Suplicarei desta maneira: ó Criador de todas as coisas, ajuda-me, pois saio pelo mundo nu e sem a vossa mão para orientar-me. Desviarei-me do meu caminho, o caminho que me conduz ao êxito e à felicidade. Não peço ouro ou roupa, nem mesmo oportunidade segundo a minha capacidade. Peço orientação para adquirir capacidade segundo as minhas oportunidades. Ajuda-me a permanecer humilde aos obstáculos e aos fracassos, mas não oculteis dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória. Confortai-me com temores que temperarão o meu espírito e dotai-me de coragem para rir dos meus receios. Reservai-me dias suficientes para alcançar objetivos e ajudai-me a viver esse dia como se fosse o meu último dia. Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem e acautelai-me a língua para que não difame ninguém. Banha-me com bons hábitos para que os meus maus hábitos se afoguem e concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Sujeitai-me ao ódio para que ele não me seja um estranho, mas dotai-me e enchei a minha taça de amor para transformar as pessoas em amor. Mas que todas essas coisas aconteçam segundo a vossa vontade. Permitir tornar-me em tudo o que planejastes para mim, quando a minha semente foi escolhida por vós e plantada para brotar no vinhedo do mundo. Ajudai-me e orientai-me, ó meu Senhor. Esses foram os 10 pergaminhos. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vitória nem sempre é vantajosa aos mais fortes, nem aos mais espertos, pois mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu vou conseguir. E aqui vai a minha sugestão: adquira o livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Leia-o e viva plenamente o que ele apresenta e com certeza você alcançará os seus objetivos. Agradeço por você ter continuado comigo até aqui. Desejo-lhe muito sucesso em sua vida.